Passado o intervalo, nós já voltamos e a partir de hoje você vai rever matérias que marcaram o ano de 2014 em relação não só ao futebol, também outros esportes que chamaram a atenção no calendário esportivo aqui da Paraíba. Mas como a gente sabe, o futebol é o carro-chefe e tivemos uma final entre Botafogo e Campinense no Campeonato Paraibano. Melhor para o Belo, que conquistou o bicampeonato estadual. Os números anotados pelo assessor de arbitragem da federação mostrariam não só as estatísticas dos árbitros, mas também quem sairia campeão do Estádio Amigão. O que esses números não apontariam seria a ousadia e irregular presença de torcedores do Belo em meio à torcida da Raposa. Fato que tirou a atenção da imprensa antes da bola rolar, mas que não desviou o foco dos jogadores rubro-negros. Nossa equipe tem que tomar a rédea da partida sabendo que muito respeito à equipe do Botafogo, a equipe que fez por onde chegar até aqui também, mas eu creio que nossa equipe hoje vai dar uma resposta diferente. E realmente o que se viu em campo foi um rubro-negro empenhado em fazer história, sabendo claro que ao atacar daria espaço ao adversário, que contava com os constantes erros do Campinense, principalmente em um quesito básico no futebol, a finalização, que continuava sendo o grande problema para o time de Freitas Nascimento. Sendo assim, a bola parada poderia ser uma alternativa, já que o Belo pouco atacava, deixando a equipe cartola à vontade para buscar o primeiro gol. O tempo ia passando e ajudando os visitantes, que viram os donos da casa pedirem penalidade nesse lance. Os chutes de longa distância surgiam. As bolas alçadas na área botafoguense também. A torcida fazia a parte dela. E nada de gols de ninguém. Sendo assim, os números na prancheta só relatavam faltas, cartões, impedimentos. Terminados 45 minutos iniciais, a Raposa voltava ao gramado precisando fazer o que não havia feito em 3 tempos da decisão. E até começou empolgando os raposeiros, que ainda tinham esperança em uma mudança no panorama da decisão. Só que tudo passaria pelo primeiro gol. E quando mais uma chance foi criada e não aproveitada, o Belo colocou as asinhas de fora, tentando acabar de vez com outras possibilidades, mandando 2 bolas na trave e dando sinais de que o placar seria aberto. Bem, não foi, mesmo com esse chute passando muito próximo à trave. Mesmo esse outro também assustando os botafoguenses. O final do confronto mostrou que o campeão já estava certo e que aquela partida não mudaria em nada o que tinha sido decidido em João Pessoa. O último placar anotado pelo árbitro auxiliar nesse Paraibano 2014, o início da festa de um bicampeonato. Estava decidido não, basta ver o que aconteceu aí, né? O time do Campinense foi um time aguerrido, um time que valorizou bastante, brigou muito. A decisão foi lá em João Pessoa, quando nós tivemos um aproveitamento muito bom. Pois é, um Botafogo que vem crescendo, né? Vem consolidando um futebol, administrativamente também o clube vem dando passos largos e aqui em Campina Grande as coisas são bem diferentes. E para conversar conosco sobre esse assunto, convidei nosso amigo Luciano Santos para falar justamente sobre esse crescimento do Botafogo, que não é de surpreender, né, Luciano? Porque o time tem trabalhado muito bem na parte administrativa e política também, né, e que, pelo que a gente vê, do futebol de Campina abriu o olho, né, diante dessa situação. Boa noite. Boa noite a você, Rovares, um abraço a todos do Itararé Esportes, né? Realmente, você falou a verdade, o Botafogo conseguiu uma coisa que está difícil a gente conseguir aqui em Campina Grande, que é a união, né, entre os dirigentes, que foi o ponto alto, o que fez com que o Botafogo chegasse ao bicampeonato, porque lá existiam várias alas, como existe aqui em 13 Campinense, e eles conseguiram juntar e deu no que deu, o Botafogo conquistando o título. Lá pode até ser que ainda exista, né, Luciano, essas alas, mas como a coisa está dando certo, né, ninguém quer atrapalhar, né, justamente esse caminhar que vem dando resultados. Aqui não, a gente vê que às vezes dá um resultado, mas amanhã não tem nada de concreto para você dizer, ó,
A conquista trouxe algo que amanhã eu tenho certeza que vai trazer mais frutos. O Botafogo tem dado essa certeza à torcida, ao conselho, à parte empresarial, política também na capital. Aqui não, né? Termina um campeonato, tem até uma conquista, mas depois a coisa não anda. Outra coisa que acontece também lá em João Pessoa com o Botafogo conseguiu manter jogadores, né, de um campeonato para o outro. Ou seja, os melhores jogadores eles mantêm na equipe. O que não acontece em Campina Grande, quando termina um campeonato, tanto no 13 como no Campinense, se desfaz. Não tem aquele famoso, a prata da casa, a base, você não vê hoje no 13, não vê no Campinense, e daí acontecem essas coisas. E outro fator diferencial, com certeza, do Botafogo, chama-se Marcelo Vilar, né? Treinador campeão, né, onde passou, inclusive veio do futebol cearense para Campina Grande, dirigiu o 13, foi campeão, e até hoje eu fico perguntando por que foi que Marcelo Vilar saiu do 13. Aquela época em que o Vilar acabou deixando o 13 também, embora conquistasse alguns títulos, né, não tinha justamente o que a gente falou, estabilidade administrativa, política, né, inclusive de ciência popular, que o Marcelo Vilar chegava a emprestar dinheiro ao 13, né, o que é ridículo. Eu ouvi falar isso. Funcionário do clube, né, manter o clube, quer dizer, uma falta de consideração absurda, né, pelo profissional. E aí uma hora cansa, né? E a gente sabia que o Botafogo já preteria o Marcelo Vilar, desde a época em que conquistou, acho que o primeiro título pelo 13, daquela Copa Paraíba, né, que depois veio um título paraibano, era um treinador cobiçado que o 13 não soube manter, né? E o Marcelo Vilar tem um diferencial dos treinadores que passaram ultimamente pelo futebol da Paraíba, porque ele consegue aglutinar, né, os jogadores, ele fazendo aquela famosa união, né? Tem um grupo na sua mão e isso é muito importante. Que não necessariamente são jogadores dele, né? Exato. Como a gente disse. A gente viu o Leandro Campos, Vica, o Givanildo passando por aqui, e depois que saíam a gente via jogador puxando a perna, entrando no DM, pedindo para ir embora, né? Infelizmente. Olha, existe uma coisa em uma equipe aqui de Campina Grande que o jogador disse, não, o treinador foi embora, eu não jogo mais. Quer dizer que ele é jogador do treinador? O compromisso era só com o treinador. Exatamente. E a gente vê que o Marcelo Vilar consegue profissionalmente, né, agregar valor ao clube através do trabalho dele, não da pessoa dele, né? Não atrela a imagem dele. O Botafogo tem um bicampeonato hoje. O Botafogo, nesse tempo, teve também a conquista de um campeonato brasileiro da Série D. Né? Por pouco não conseguiu uma classificação. Acho que se tivesse entrado no mata-mata, dificilmente não estaria hoje na Série B. Né? Mas, independente disso, tem essa estabilidade. Até que ponto essa união que a gente vem falando, Luciano, passa por não ter uma sombra dentro de João Pessoa, ou seja, o Auto Esporte hoje parece se contentar com as migalhas que vem. Tem aquele peixinho que anda ao lado do tubarão, né, que se alimenta só dos restos, parece que o Auto Esporte se contenta com isso. Aqui, 13 campinenses nunca se contentariam com isso. Essa rivalidade é prejudicial da forma como se trabalha em Campina? Com certeza, porque é o seguinte, eu vejo, principalmente a gente trazendo aqui para Campina Grande, a questão 13 campinenses. Se um tiver num patamar maior e outro menor, logicamente não vai chegar a ter aquela força no futebol da Paraíba, não, no futebol de Campina Grande. E lá em João Pessoa você vê o Botafogo subindo e o Auto Esporte sempre descendo no futebol, né? Pois é, e aqui o que falta seria vamos dizer, conversa. Eu acho que as conversas até acontecem, mas parece que assim, quando chega para dar uma entrevista para o Luciano, ou para o Gustavo, ou para o Vieira Júnior, para quem quer que seja, né, do meio de comunicação, não, vamos sentar, vamos conversar, é importante e tudo mais. Mas por trás, não é, a gente sabe que isso aí não acontece. Quem poderia ser, já que a imprensa, eu acho que até tenta, né? Quem seria a cola, né? Quem seria a ponte, né, de união entre os clubes? A federação teria esse papel também ou seria uma iniciativa própria, na sua opinião, de cada clube? Olha, veja bem, Campina Grande, eu posso falar mais de Campina porque a gente reside aqui, a questão maior é aquele ciúme de macho que a gente costuma dizer, né? Não é isso? Então é o seguinte, muitas vezes o cara que foi presidente do 13, isso acontece no 13 e acontece no Campinense, ele, em vez de apoiar o outro presidente que está lhe sucedendo, já não apoia, fica criticando. Isso. E daí, meu amigo, não resolve nada. Não tem federação que ajuda aí também. Olha, pode vir federação, CBF, FIFA, prefeito, governador, porque não resolve. Porque a questão é interna dentro do clube. Eu fiz essa pergunta, Luciano, para a gente chegar a uma conclusão, que pelo menos eu já tenho, não sei se você concorda, que se hoje o Botafogo tem apoio do prefeito, se o Botafogo tem apoio do torcedor Ricardo Coutinho, estou colocando o governador para ninguém complicar a minha vida aqui.
Se ele tem apoio de deputados e vereadores, é porque ele trouxe e demonstra uma estabilidade administrativa para que esses políticos cheguem junto, diferente de 13 Campinense. Time campeão, meu amigo, né? Sempre nas finais, está se mostrando organizado, né? Trazendo jogadores que realmente foram sucesso em outras equipes e mantendo né, o Genivaldo para mim é o melhor goleiro, pode ser considerado um dos melhores goleiros do Nordeste, né? É verdade. O Botafogo se dá o luxo de perder Frontini, né? Pio foi Fortaleza, né? Jogadores que a gente, 13 Campinense, eu até pensava, né, que vinha jogar aqui, mas questão de salário, né? Salário alto. É verdade. Hoje um jogador como o Rafael Oliveira vai para o Botafogo ganhando mais de 20 mil. 25 mil reais. Né, ainda que recebendo aquela famosa luva, né? Ele não é goleiro, mas recebe aquela famosa luva, para falar em 30 mil, falar em 40 mil. Adiantamento. Né? E aqui a gente não tem condições de adiantar nada, né? Não, é só a palavra, né? E essa palavra às vezes fica desgastada justamente por essa instabilidade administrativa, como você colocou as eleições do 13, por exemplo. Né? Há um certo tempo atrás, né, como do Rômulo Leal era presidente do Campinense, a gente sabia que o outro grupo botava para baixo né, a administração do Campinense. Quer dizer, não pensa-se no clube, pensa-se justamente no grupo, na pessoa. Né? Na pessoa, no eu, né? No eu, e não pensa no clube exatamente, que poderia ser diferente. Porque aí é onde chegou a união do Botafogo que eu falei no início. O Botafogo uniu as diretorias passadas com a atual e daí está o Botafogo subindo em competições aí, conquistando títulos. E eu vou dizer um negócio a você. Hoje nós estamos aqui fazendo com você aqui esse debate sobre essa questão do Botafogo principalmente. Eu não vou dizer que eu tenho certeza, mas o Botafogo é um dos sérios candidatos para conquistar o tricampeonato paraibano. Pois é, e eu colocaria o Botafogo também como um dos sérios candidatos à conquista de uma Série C do Brasileiro tranquilo. Né? Mesmo Fortaleza tendo mais uma vez que batalhar, a gente sabe que os investimentos lá são altos, mas do que eu projeto, do que eu vejo de Série C, o Botafogo deve estar entre as 3 folhas mais caras, com certeza, dessa Série C do Brasileiro, que ainda não começou, mas que a gente projeta diante do que já vem investindo agora, tirando jogadores de time como o próprio Fortaleza, né, entre outros jogadores. Luciano, como analisar hoje o futebol de João Pessoa, não só através do Botafogo, mas como a gente falava, alguns times, eles... Infelizmente, eu digo que o Autosport está incluído nisso aí, né? Para mim é uma lástima, porque o Autosport já conquistou título e tudo mais, era para estar preterindo algo maior, né, do que só ser um capacho ou uma sombra do Botafogo. Mas a gente vê que hoje tem CSP, o Santa Cruz não é de Santa Rita, é só na teoria, né? A gente vê o Miramar, o Lucena, que, graças a Deus, para o futebol de Campina, vem jogar por aqui, vai fazer o Botafogo pelo menos viajar um pouquinho mais. Não é? Mas, de certa forma, esse crescimento do número de equipes na capital também não é um pouco do reflexo da forma como se trabalha futebol no litoral e de como a gente deixou de trabalhar aqui em Campina? O futebol hoje virou um negócio. Se você observar, em todo o Brasil, né? Estão surgindo equipes aí que a gente nunca viu falar e o time é campeão. Spartax, né? Exato. Né? Então é um tipo de negócio, você tem empresários por fora, colocam jogadores e essas equipes estão servindo de sparring para o Botafogo lá em João Pessoa. Pois é, e aí se esses clubes hoje eles surgem é porque alguém dá um respaldo. A Prefeitura de João Pessoa tem dado um apoio interessante. Não que a Prefeitura de Campina tenha que fazer, mas a gente teve quanto tempo aqui, 13 Campinense oscilando em conquistas? Né? No meio do caminho ainda teve um Souza ali, né, fazendo um Nacional de Patos, mas durante esses últimos 10 anos, antes da primeira conquista do Botafogo, o Botafogo não ganhou nada. 10 anos. Né? E durante esse tempo, de que forma o futebol de Campina evoluiu? Né? De que forma a gente pode dizer que 13 campinenses se estruturaram? Muito pouco. Foi. Né? Muito pouco. Muito pouco mesmo, porque não tiveram apoio também, a verdade tem que ser dita. Não souberam, né, angariar também esse apoio, não, 13 campinenses, como a gente falava antes, é uma marca, 13 campinenses. Você sabe que eu trabalho... Clássico dos maiorais. Exato. Né? Segundo clássico, não é? Do interior. O primeiro é Guarani e Ponte Preta. E que também Campinas. Já deu sua caída, se a gente tivesse organizado, com certeza estava bem passado, mais. Né? Aí você vê bem, como eu falava, 13 campinenses são marcas, agora as diretorias não sabem exatamente explorar. Você vê, o Campinense foi campeão do Nordeste, 2013. De lá para cá. Né? Aí todo mundo dizia, não, o Campinense vai ser o campeão paraibano. Foi para o paraibano uma lástima. Os mesmos jogadores. Os mesmos jogadores. Não é isso? E estruturalmente também nem se fala, né? Assim, o 13 organizado no PV é interessante, lógico, né? Porque alguns dizem que gaiola bonita não dá comida, né, a passarinho,
mas eu pelo menos participando do seminário Pensando no Futebol, a gente teve a presença do diretor de marketing do Vitória da Bahia. Ele disse, né, se o Vitória quisesse chegar a uma Série A, né, até jogando uma Série B, com a estrutura física que tinha antes, a gente não conseguia trazer jogadores, né, que dissessem, pô, isso aqui é uma coisa organizada, aqui eu vou dar o sangue. Estão brincando de futebol. Então, o PV hoje é uma casa organizada. O Renatão não é estádio, o Renatão pode ser, no máximo, um centro de treinamento que tem uma organização legal na parte ali da concentração e tudo mais, mas os dois precisam ainda de centro de treinamento. Coisa que o Botafogo já tem hoje e vem ampliando, né? E usa justamente o Almeidão como seu local de jogo. Né? Inteligente, já que você disse, futebol é negócio. Né? Negócio. É um negócio. O Botafogo, Gustavo, está fazendo um centro de treinamento. Viu? Lançou um plano de sócio-torcedor organizado agora. Entendeu? E o 13 fez essa reformulação no estádio. Ficou realmente um estádio magnífico, né? O único da Paraíba particular. Só está devendo para a nossa classe ainda, né? A imprensa ainda não... o espaço ainda não está bom, né? Tem que organizar mais um pouco. Organizar um pouco mais. Vamos cobrar do novo presidente. O Bebeto. Mas para receber o torcedor hoje, realmente é um estádio muito bem organizado. E outra, né? O 13 tem uma sorte muito grande, que é ali muito central, ali no bairro de São José, né? Você não precisa... A logística é mais simples, mais fácil. É verdade. Luciano, eu quero agradecer pela sua participação, mas quero que você deixe um recado aí, né, já que são programas especiais de férias, ainda em 2014, mas 2015, essa questão às vezes era ano de Copa do Mundo, foi um ano em que a federação veio passando por todos esses problemas e tudo mais. Eu acho que só serve de escudo para administradores incompetentes, né, porque o Botafogo se organizou independente disso. 13 campinenses já podiam ter se organizado. A cidade de Patos hoje está parada, a gente coloca muita culpa, lógico, por uma falta de uma política mais inclusiva da federação, do próprio governador Ricardo Coutinho, que na apresentação do time Botafogo disse, nós conseguimos ressurgir, né, alavancar o Botafogo. E como é que está a cidade de Patos, né, que é tão importante no nosso futebol. Mas falando de Campina, se os dois não sentarem à mesma mesa com um intuito pelo menos parecido, né, 2015 não promete coisa boa, não. É verdade, eu temo muito pelo ano de 2015, aliás, o futebol de Campina Grande vem caindo na decadência, você tira pelo futebol de antigamente, do passado, né, nem tão muito para trás, você tinha craques em 13 Campinense, você tinha um time do Zé Pinheiro, que era um time realmente formado na base, hoje o Campinense não tem uma base praticamente, o 13 extinguiu mesmo a base, então você não pode, o 13 no Campeonato Paraibano, quais foram os dois melhores jogadores os dois meninos da base, né? O Birungueta e o Técio. Quando tirava esses meninos do time, o 13 não rendia. Então, são pessoas que criam identidade com a equipe, jogadores, muitos que vieram este ano para Campina Grande, vieram só atrás do dinheiro, a verdade tem que ser dita, né? Para conhecer a cidade, em tempo de São João, e tudo, e só para isso. Mas até futebol, às vezes eu né? fico brigando, perguntando se a água daqui é mais doce do que a do sul água do país, Boqueirão, né? A água do Porque Boqueirão. aqui o pessoal vem para ganhar bem, viver numa cidade onde o custo-benefício é muito interessante, porque o custo de vida não é alto. Né? E as mulheres daqui muito belas também, né? Alguns já se engraçam e se organizam por aqui, né? Casa, então, uma grande maioria casa. Chegou solteiro, casa. A água daqui é mais doce. Então, eu quero só agradecer a você, Gustavo, e parabenizar, não é? A Itararé, que sempre está dando essa oportunidade, e também deixar um voto de Feliz Natal para todos, né? E um próspero ano novo, e agradecer mais uma vez essa minha presença aqui. Eu que agradeço, o Luciano, que é parceiro meu de casa lá na Rádio Caturité, da qual ele faz parte, e eu também sou novato, ainda estou engatinhando ali, né, nas ondas da rádio da 1050, mas com muito prazer e muito orgulho. Pessoal, muito obrigado aí, a gente iniciando essa semana, que teremos 10 dias aí de debate sobre marcos, né, sobre momentos que marcaram justamente o esporte paraibano e o futebol. Tem local, realmente tem espaço privilegiado, porque quer queira, quer não ainda, o carro-chefe do nosso esporte aqui na Paraíba. Na tela, os contatos para que você participe enviando sugestões, críticas e opiniões aqui para a nossa programação. Boa noite a todos, nós voltamos amanhã com mais um programa especial de férias. Até lá.